Meu nome é Marcelo Menezes, eu sou médico assistente e docente da Divisão de Pneumologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e a aula que eu vou apresentar hoje é sobre doenças intersticiais pulmonares. Vou falar inicialmente, esse é o roteiro da aula, sobre algumas definições, sobre classificações, sobre clínica, exames subsidiários e, por se tratar de uma doença de várias formas bastante importante, vou falar um pouco mais sobre fibrose pulmonar idiopática. As doenças intersticiais pulmonares são um grupo heterogêneo de patologias pulmonares que acometem predominantemente o interstício, com diferentes aspectos clínicos e prognósticos. Vejam que é uma definição razoavelmente vaga e que há termos como predominantemente o interstício, ou seja, algumas podem acometer outra região que não apenas o interstício, né? E tem diferentes aspectos clínicos e prognósticos, como eu vou mostrar aqui por diante. A primeira coisa a se entender bem é o que é o interstício, que é a estrutura fibrosa que sustenta o pulmão. Nessa imagem que vocês veem aqui, esquematicamente, nós temos nessa estrutura fibrosa a bainha fibrosa que recobre vasos e brônquios hilares, isso é o interstício peribroncovascular. Esse interstício vai se bifurcando à medida que as suas estruturas, as estruturas que ele comporta, bifurcam-se e tornam-se na periferia o interstício centrolobular. Temos também os septos interlobulares ou interstício interlobular. Interlobular porque é o que delimita o lóbulo secundário. Lóbulo secundário é a menor porção de pulmão delimitada por um septo. Dentro do lóbulo, você tem também o interstício intralobular. E existe também o interstício subpleural, que estende-se a partir da pleura visceral e forma uma espécie de esqueleto do pulmão como um todo. As classificações são inúmeras, mas é interessante fazer uma classificação inicial em pneumonias intersticiais idiopáticas, ou seja, aquelas para as quais não se sabe a etiologia. Algumas, como a fibrose pulmonar idiopática, da qual eu falarei mais adiante, pneumonia intersticial aguda, bronquiolite respiratória associada à doença intersticial pulmonar, pneumonia e organização criptogênica. Cerca de até 10% das pneumonias, das doenças intersticiais, são inclassificáveis. Podem ser doenças intersticiais associadas a colagenoses, como lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, artrite reumatoide. Podem ser associadas a drogas, e algumas drogas classicamente relacionadas à doença intersticial são a amiodarona, bleomicina, nitrofurantoína. Podem ser associadas a determinadas exposições, e exemplos gritantes são asbestose e silicose. Podem ser granulomatosas, como, por exemplo, a sarcoidose, e até familiares, com componente genético bastante importante. Havendo tantas classes de doenças intersticiais pulmonares, é esperado que haja uma grande heterogeneidade, não só de fisiopatologia, mas também de apresentações clínica, funcional e radiológica. Tomando, por exemplo, uma doença como a sarcoidose. É uma doença que pode acometer de forma bastante leve o interstício, tem um acometimento predominantemente peribroncovascular e, via de regra, o prognóstico é bom. Em um outro extremo, temos a fibrose pulmonar idiopática, da qual vou falar adiante, em que nós temos
um acometimento geralmente mais grave, com evolução para fibrose importante, um pulmão terminal, e a sobrevida mediana é 2, 3 anos. Prognóstico muito ruim. Pensando nisso tudo, é preciso fazer uma anamnese muito bem feita para tentar chegar a uma hipótese diagnóstica adequada. Os sintomas do paciente podem ser inespecíficos e relacionados a outras doenças pulmonares ou de vias aéreas, como dispneia e tosse, são razoavelmente comuns, mas é importante, numa anamnese de um paciente com doença intersticial, perguntar sobre outros, como sintomas digestivos, artralgias, oculares, os antecedentes, uso de medicação, ocupações, tabagismo. Por quê? Existem exposições relacionadas a determinadas doenças, existem doenças que têm manifestações multissistêmicas. Por exemplo, não acometimento pulmonar por uma esclerodermia, que é uma colagenose, é comum que você tenha acometimento de pele. E isso pode te levar a juntar elementos da anamnese para chegar a um diagnóstico um pouco melhor. Quanto ao exame físico, existem coisas gerais, e é muito comum que a doença intersticial se apresente com estertores finos no fim da inspiração. Se forem estertores caracterizados como em velcro, isso fala ainda mais a favor de uma doença intersticial. Baqueteamento digital, sinais de hipertensão pulmonar, que pode ou não estar associada à hipoxemia, e sinais relacionados à doença de base. E isso é algo importante, porque se você pensa que um paciente tem, digamos, uma artrite reumatoide com um acometimento pulmonar por artrite reumatoide, por vezes você pode até flagrar a artrite no seu exame físico. Os exames subsidiários, obviamente, vão depender da suspeita, embora haja alguns que nós pedimos com mais frequência. O mais óbvio são exames radiológicos. Então, vou mostrar algumas imagens de radiografia simples. Essa é uma radiografia simples normal. Essa é uma radiografia simples em que nós vemos um infiltrado reticular, rendilhado, fino, difuso e um derrame pleural à esquerda. Esse infiltrado reticular fala bastante a favor de haver uma doença intersticial. Perfeito? No entanto, existem casos como este que eu estou mostrando aqui, e todos esses casos são aqui do nosso serviço. É uma radiografia de tórax em que nós vemos um pulmão com pouca expansão e há algumas opacidades lineares, mas muito mais mal delimitadas e mal definidas do que as do caso prévio. E por vezes você fica em dúvida sobre se isso é condizente ou não com uma doença intersticial. O que eu quero dizer com essas 3 imagens é que a radiografia simples de tórax é o primeiro exame a ser pedido, ela é muito fácil de fazer, ela é barata, ela expõe a pouca radiação, e, no entanto, ela é pouco sensível e pouco específica. Usamos, então, via de regra, na doença intersticial, tomografia computadorizada de tórax de alta resolução. Voltando para aquele paciente que nós vimos, na verdade é uma paciente, é uma mulher, que tinha uma radiografia com evidente infiltrado reticular. Quando se faz a tomografia de uma paciente como essa, você consegue descrever melhor o infiltrado reticular. Então, mesmo quando a radiografia simples detecta indícios de doença intersticial, a tomografia é interessante para mostrar achados mais específicos. Vejam, por exemplo, que existem opacidades lineares aqui, subpleurais, delimitando
regiões aproximadamente poligonais, e isso faz diferença na descrição para que se pense em algum diagnóstico. E agora vemos aquele paciente que gerava dúvida pela radiografia sobre se havia ou não uma doença intersticial. A tomografia desse paciente já nos mostra regiões com opacidades parenquimatosas em vidro fosco, bilaterais, aqui, aqui. Existem bronquiectasias, dilatações brônquicas, existe também um infiltrado reticular linear. Então vejam, naquele caso, por exemplo, a detecção pela radiografia ainda ficou difícil e a tomografia foi muito mais sensível e muito mais específica. Então, a tomografia pode sugerir fortemente a etiologia, pode guiar a investigação, e é preciso conhecer alguns termos básicos, e eu acho que não há como fazer uma aula em que se esgote doença intersticial, mas alguns termos básicos de tomografia são importantes. Voltando novamente para aquele exemplo da paciente que eu mostrei inicialmente. Apontado aqui pelas minhas setas vermelhas, nós temos algo que chamamos de espessamento do interstício interlobular. Lembrem-se, naquele esquema que eu coloquei inicialmente, que o interstício interlobular são esses septos fibrosos que delimitam o lóbulo secundário. Eles aparecem na tomografia computadorizada dessa forma. Vejam que eles delimitam regiões aproximadamente poligonais, são razoavelmente comuns na doença intersticial em regiões subpleurais. Outros termos importantes. Vejam essa tomografia de alta resolução. Atenuação em vidro fosco. A atenuação em vidro fosco, mostrada pelas minhas setas, é uma atenuação de parênquima intermediária entre a atenuação do parênquima normal e a consolidação. Então, ela tem uma densidade maior do que o parênquima normal, que seria um pouquinho preservado aqui, isso seria mais próximo do parênquima normal, e você tem essa região mais clara, cinza clara. Uma coisa interessante para dizer que existe uma atenuação em vidro fosco é que, através da atenuação em vidro fosco, você ainda consegue delimitar vasos. Vejam aqui, essa estrutura mais branquinha, linear, no meio de um vidro fosco, é um vaso. Nesse outro caso, o que nós vemos é que há atenuação em vidro fosco, como eu estou mostrando aí, semelhante à que havia na tomografia prévia, mas existe a consolidação. Percebam que a consolidação tem uma atenuação muito maior e é uma atenuação que torna a imagem totalmente branca. Não é possível delimitar, discernir vasos dentro dela. É importante colocar tudo isso, e eu não sou radiologista, os radiologistas falam disso muito melhor do que eu, claro, mas é importante colocar porque esses achados são comumente usados, esses termos são comumente usados em descrição de tomografia, e é preciso que se saiba reconhecer. É preciso que se saiba também que não são termos específicos de uma doença ou outra. Então, um equívoco nos tempos em que nós estamos vivendo, desde o início da pandemia de Covid-19, é que as pessoas realmente vejam algo que é vidro fosco e já levantem a suspeita de Covid-19 apenas pelo vidro fosco. É claro, é importante numa situação de pandemia que se tenha uma visão crítica e um limiar baixo para suspeitar. E se é comum que haja vidro fosco na Covid-19, isso tem que ser suspeitado. Mas saibam que é um achado inespecífico. Além da tomografia computadorizada, via de regra, nós pedimos provas de função pulmonar, como espirometria
que pode mostrar vários tipos de padrão. O mais característico é um padrão restritivo. DLCO, que está escrito abaixo, é medida da capacidade de difusão de monóxido de carbono. É uma medida que é feita para a detecção de como a membrana alvéolo-capilar está funcionando. É comum que ela esteja reduzida precocemente nas doenças intersticiais. E gasometria, para saber bem como estão as trocas gasosas. Outros métodos já não são usados de forma tão universal. Por exemplo, a broncoscopia, o exame no qual um aparelho, um fibroscópio, é introduzido pela via aérea do paciente, chega até as vias aéreas um pouco mais baixas e é possível colher material das vias aéreas e do parênquima, por lavado broncoalveolar, por biópsias. É preciso avaliar cada caso a caso e, dependendo da suspeita e do grau de acometimento tomográfico, você pode ou não fazer a broncoscopia. Quanto à biópsia cirúrgica, a biópsia cirúrgica é muito, muito importante em doença intersticial. As doenças intersticiais muitas vezes têm um diagnóstico difícil. Se você obtiver um fragmento e tiver um patologista que é dedicado à análise de anátomo patológico de pulmão, bem, sua biópsia cirúrgica pode ajudar muitíssimo, mas é claro, preciso pesar o risco-benefício, pois o paciente nem sempre tem condições clínicas gerais ou mesmo pulmonares para ser submetido a um procedimento. Quanto ao tratamento, obviamente vai depender da doença. Eu mostrei inicialmente que existe uma heterogeneidade de aspectos, o tratamento vai refletir isso. Esse acrônimo que eu coloquei à esquerda em azul, DIPDR, é bronquiolite respiratória associada à doença intersticial pulmonar, ou, na verdade, doença intersticial pulmonar associada à bronquiolite respiratória. É uma doença caracteristicamente que acomete tabagistas e, por vezes, se o sujeito para de fumar, ele pode ter remissão completa. No outro extremo, novamente, a fibrose pulmonar idiopática, em que mesmo as medicações de que dispomos não melhoram grandemente algo substancial como mortalidade. Eu citei 2 vezes a gravidade da fibrose pulmonar idiopática, eu vou falar um pouco dela agora. Essa definição é de que a fibrose pulmonar idiopática é uma forma específica de pneumonia intersticial, fibrosante crônica progressiva de causa desconhecida, daí o nome idiopática, e que acomete primariamente adultos com mais idade, limitada aos pulmões e associada a padrão histopatológico e ou radiológico de pneumonia intersticial usual. Então, uma doença idiopática que tem um padrão radiológico e anatomopatológico que é típico. Quanto à epidemiologia, prevalência 2 a 29 casos por 100 mil habitantes, 0,2% das pessoas com 75 anos ou mais, isso é muito frustro, os exames, via de regra, são retrospectivos, difícil fazer uma inferência, mas, dentre as doenças intersticiais pulmonares idiopáticas, ela é a mais prevalente. Como fatores de risco, e é claro, é uma doença idiopática, não é possível fazer uma relação, a criação de um nexo causal fisiopatológico entre esses fatores, mas o que se observou é que tabagismo é um fator de risco, sexo masculino, mais de 60 anos de idade, não se sabe muito bem quanto a fatores ambientais, podem ter algum valor, infecções virais por Epstein-Barr e hepatite C podem ter alguma relevância também na fisiopatologia, fisiopatologia talvez, mas são tidos como fatores de risco.
Doença do refluxo gastroesofágico é discutível, e uma história familiar de doença intersticial pulmonar. Quanto à clínica, dispneia progressiva e tosse não diferencia de qualquer outra, mas estertores finos em base, baqueteamento digital e sem doença multissistêmica. Vejam que estertores finos em bases, baqueteamento são coisas gerais de doença intersticial. A ausência de doença multissistêmica é importante, pois se há uma doença multissistêmica, você pode pensar que trata-se de algo secundário à doença multissistêmica. Por exemplo, uma colagenose como a artrite reumatoide. Temos, então, algumas colocações sobre a tomografia computadorizada. Padrão PIU. PIU, P-I-U, é pneumonia intersticial usual. Esse termo foi usado inicialmente para descrição anatomopatológica e hoje é usado tanto para anátomo-patológico quanto para tomografia. Então, o que caracteriza o padrão PIU na tomografia? Faveolamento com ou sem bronquiectasia, bronquiolectasia de tração, é o primeiro elemento, e eu vou mostrar um exemplo do nosso ambulatório também. As setas apontam cistos, camadas de cistos com preenchimento aéreo e parede relativamente espessa. As paredes são essas opacidades lineares branquinhas aqui. Isso chama-se faveolamento ou pulmão em favo de mel. As setas estão apontando agora bronquiectasias de tração. São brônquios que estão dilatados por causa da fibrose circunjacente. Então esse é o primeiro parâmetro, faveolamento com ou sem bronquiectasia, bronquiolectasia de tração. O segundo, acometimento subpleural basal predominante e uma distribuição geralmente heterogênea. Então, havendo o primeiro parâmetro, você deve ver se existe um gradiente ápico basal. O acometimento no padrão PIU geralmente é maior na periferia e na base. Vou mostrar isso adiante. Vejam que as regiões mais superiores do pulmão já têm algum grau de acometimento, como aqui, mas é relativamente frustro. À medida que nós avaliamos os cortes mais próximos da base do diafragma, nós notamos um acometimento um pouco mais importante. Aqui começam a aparecer os cistos, como vocês veem nessas regiões anteriores. E, indo cada vez mais para as regiões basais, o acometimento é cada vez maior. Ótimo. No entanto, quando aparece isso e é idiopático, a gente fica tranquilo. Mas existem outros padrões tomográficos bem delimitados, como PIU provável, indeterminado para PIU e diagnóstico alternativo a PIU. E isso indo de maiores para menores probabilidades. Não acho adequado descrever tudo isso para alunos de graduação, mas para que vocês saibam que se há um padrão PIU, você fica um pouco mais tranquilo. Se há algum desses outros, é mais difícil de fechar o diagnóstico apenas com clínica e tomografia. Pode-se optar, por exemplo, por fazer uma biópsia cirúrgica e avaliar o anátomo patológico. Sim. E aí vem uma outra coisa, que é o fato de que o anátomo patológico também tem grau de probabilidade. Desde PIU, propriamente dita, até um diagnóstico alternativo. Se você cruza elementos clínicos, tomográficos e de anátomo patológico, peço perdão, está faltando um acento no O aqui. Se você cruza esses elementos todos, a quantidade de possibilidades é enorme. E é por isso que é preciso fazer uma avaliação bastante aprofundada e criteriosa. Se você tem um paciente que tem suspeita de fibrose pulmonar idiopática, você procura uma condição associada a uma causa potencial. Por exemplo, uma doença multissistêmica como a artrite reumatoide. Se há
alguma dessas causas, você vai por outro caminho. Se não há nenhuma dessas causas, ou seja, você imagina que seja algo idiopático, é preciso avaliar o padrão da tomografia. Se há um padrão PIL, você deve continuar por aqui e veja, essa linha passa por algo que em inglês tem o acrônimo de MDD. E aqui embaixo, MDD de novo. O que é isso? Avaliação multidisciplinar. Ou seja, na vigência e na possibilidade de tantas associações de clínica, radiologia e anatomopatológico, é preciso que haja um conjunto de pessoas experientes nessa doença, conjunto de médicos clínicos, radiologistas e patologistas para se avaliar qual é realmente a probabilidade de fibrose pulmonar idiopática e para cruzar todos os dados de cada esfera. E aí, obviamente, exclusão de causas conhecidas de doença intersticial, isso é algo que geralmente o clínico que diz. Padrão tomográfico de PIL, o radiologista voltado para tórax coloca isso. Padrão radiográfico mais biópsia compatível. Felizmente, aqui no Hospital das Clínicas, em Ribeirão, nós temos pessoas excelentes para fazer cada uma dessas partes. Feito o diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática, vocês veem aqui um gráfico mostrando a história natural. De cima para baixo, na ordenada progressão da doença, da esquerda para a direita, na abscissa, tempo. Alguns pacientes têm uma progressão mais rápida, outros mais lenta, alguns intermediária. Bem, o que acontece é que a sobrevida mediana é de 2 a 3 anos, mas o que eu queria mostrar aqui é que há momentos nessa história natural, representados por relâmpagos, que são momentos em que o paciente sofre alguma exacerbação, alguma piora aguda da sua doença intersticial. Isso pode ser uma exacerbação aguda de doença intersticial com algo muito grave, que é um dano alveolar difuso com uma mortalidade bastante alta, pode ser infecção, mas a questão é que quando o paciente passa por algum agravo agudo, é possível que ele passe a ter sua história natural a partir de um nível mais baixo. O tratamento aprovado atualmente são 2 drogas, o nintedanib, que é um inibidor de tirosina quinase, que tem uma atuação em vários pontos da fisiopatologia, a pirfenidona, que é um antifibrótico. Inibidores de bomba de próton, ninguém sabe muito bem, não há substrato para dizer que tratam razoavelmente bem, mesmo porque não há substrato para dizer peremptoriamente que existe uma correlação, um nexo causal entre uma doença do refluxo maltratada e a evolução da doença intersticial. O que é muito ruim é que nenhuma droga comprovadamente reduz a mortalidade. O nintedanib e a pirfenidona, eles reduzem a velocidade de queda de função pulmonar. Claro que a velocidade de queda de função pulmonar é algo que muitas vezes pode se refletir numa sobrevida maior, mas isso ainda não foi demonstrado nesses casos aqui. Você pode tomar outras medidas, como usar oxigênio domiciliar se indicado, e as indicações são as mesmas de DPOC, que é assunto de outra aula, que eu já gravei. Tratar a tosse na fibrose pulmonar idiopática é muito importante, incomoda muito o paciente. Tratar a dispneia. Então, esses 2 elementos, tratamento de tosse e dispneia, são importantíssimos para a qualidade de vida do paciente. Transplante pulmonar é algo que pode ser aventado. E reabilitação pulmonar, que é um programa multidisciplinar, também abordado na aula de DPOC,
que pode melhorar a qualidade de vida. No entanto, o prognóstico não é bom. E sobrevida mediana, novamente, 2 a 3 anos. Um resumo, então, do que eu disse, de forma geral, a doença intersticial pulmonar é um grupo heterogêneo de doenças. O anatomo de tórax e o anatomo patológico são importantíssimos, podem levar a hipóteses diagnósticas e até diagnósticos bem firmados. A fibrose pulmonar idiopática é a doença intersticial pulmonar idiopática mais prevalente. O diagnóstico radiológico, no contexto certo, pode ser feito, mas é uma doença com mau prognóstico e pouca opção terapêutica. Era isso que eu gostaria de falar hoje para vocês e agradeço a atenção de todos. Novamente agradeço o convite do meu colega Thales para ministrar essas aulas. Até já.